De volta aqui, e a gente estava na parte, agora eu me lembro, em que a gente estava falando sobre o Popoto. Meu amigo Popoto. Vamos ver. É que eu tô tentando lembrar e ao mesmo tempo falar sobre. Opa. O Popoto, meio que assim. Ele não tinha opção naquela hora. Ou ele ficava com a gente ou ele ficava sozinho. Então ele escolheu ficar com a gente. Só que nessa época a gente... Quer dizer, nessa época não. Durante esse período a gente tinha um grupo de FNAF. E esse grupo de FNAF não era a coisa mais... Como é que eu vou explicar? Mais popular possível. A gente devia ter umas 3 pessoas. 4 ou 5 pessoas, incluindo o Popoto. Aí a gente perguntou pra ele: qual personagem de FNAF você quer ser? Adivinha o que o Popoto falou? Ele falou: eu quero ser o Balloon Boy. Na hora que ele falou Balloon Boy, só veio na minha cabeça decadência. Olha eu aqui, Granny. Pancanosar. Pancanosar. Aí eu fiquei assim na minha cabeça. Decadência. Agora começa. Pra informação de vocês, nesse meu grupo, eu era o Bonnie. E o Jax era o Foxy. O Marrom era o Freddy Fazbear. Já o torcedor do Inter não tinha personagem. Ele não participava. Porque ele não queria. A Granny se prendeu no próprio negócio. Aí ele falou isso. Aí, na escola que eu estudo, tem uma coisa que se chama auditório. Não pesquisem escolas com auditórios, que eu não quero ser escrito atrás de mim. Eu tenho medo. Tenho muito medo. Eu tenho medo dos meus inscritos. Me empresta rapidinho, Gurney. Aí, meio que assim, o jeito pra gente começar a ser amigo de verdade, a gente começou a... Como é que eu vou explicar? Esse auditório não é uma coisa que as crianças podem ir, porque ele é um teatro. Esse auditório, ele é um teatro. E aí, crianças sozinhas num teatro, no escuro, e provável que ia dar problema. Opa! Olha pra mim. Olha pra mim. Olha aqui, Igor. Tá, onde é que eu parei? A parte do auditório. Aí a gente ia lá. Eu, Popoto, a Jax, o Inter não. E agora tem mais 2 personagens que são acrescentados. Como é que eu vou... A Pomni, vamos chamar ela de Apomni. E a Rainha Gosma. Vamos chamar eles assim porque não posso falar os nomes reais deles, porque eu já disse o motivo.
Não é muito legal ficar falando o nome dos outros aí na internet, porque pode dar problema. Aí, eles iam com a gente. Quer dizer, ele e ela. Granny, tá tudo bem? Aí, eles ficavam por lá e a gente ia lá e conversava de vez em quando. De vez em quando a gente brincava de esconde-esconde. Não era pega-pega, era esconde-esconde. A Granny derrubou o negócio e ela tá indo atrás. Granny, tá tudo bem? Eu já falei pra você tomar seus remédios de vista, vovó. Gente, tá complicada a situação aqui. Continuando. Não sei, tá mais gameplay do que contando a história dos meus amigos. Aí a gente ficava por lá. E com isso a gente começou a ser muito amigo, todo mundo. Todo mundo se tornamos melhores amigos, todos nós. E dava pra ver que a relação de amizade não era tóxica, era totalmente verdadeira. Porque eu com certeza não era obrigado a ir. Brincadeira. Eu nunca fui obrigado a ir, eu ia porque eu queria. De vez em quando pegava a gente e nunca deu algo ruim porque confiavam na gente, porque crianças excluídas indo para um teatro claramente estão fazendo curso de teatro, não é? Claramente. Aí ninguém desconfiou e etc. Quer dizer, pegaram a gente várias vezes, mas ninguém suportou, porque são crianças. Eles simplesmente falaram, saiam daqui, crianças. Aí a gente saía. E no outro dia a gente voltava. Solta uma armadilha. Perdão. You get some piscina. Tá, onde é que eu parei? Aí depois disso a gente começou a ver uma coisa muito engraçada. Porque nessa escola que eu estudo tem uma pracinha. E a gente era do 6º ano. E a pracinha é uma pracinha de criança mesmo, pros 4º e 3º ano. 2º e 1º também, porque todo mundo tem direitos iguais. Que coisa feia, não dá direitos iguais pros... Brincadeira. Todo mundo tem o direito de ser feliz. Aprendi isso no dia da criança. Aí a gente, assim, o professor, vamos chamar ele de professor Bob Esponja, tá bom? O professor Bob Esponja, ele começou a não gostar muito que a gente ia, porque a gente já era do 6º ano. E por que o 6º ano iria querer ir lá pra cima? Claramente porque é muito mais divertido do que fazer educação física. Até porque educação física era os 2 períodos livres. Mas tudo bem. Daí a gente começou a ir na pracinha. E lá eu testemunhei uma das melhores coisas da minha vida. A amizade verdadeira. Pois é. Tive Ben contando coisas muito felizes da própria vida e dos amigos dele. Aí... Nossa, tem até lembranças boas. Até fico emocionado de lembrar isso. Muito triste. Aí, uma vez a gente foi lá. Tava eu, a Jax, o Popoto, o Helping bombado. Se eu não me engano, também tava... Não, só tava a gente. Aí, a gente começou a contar um da vida do outro, histórias, compartilhando. E foi uma das coisas melhores coisas da minha vida. Lá eu senti que eu estava seguro e meio a pessoas confiáveis. Eu confiei tanto naquelas pessoas. Quer dizer, ainda confio.
A Jax ouviu meus segredos de forma... Viu meus segredos, gente. O Popoto também. O Helpinho bombado, aí já é outra história. Eu não vou comentar. Ele não zombou, ele simplesmente só ouviu. O Popoto e a Jax tentaram me ajudar. E conseguiram, agora tô vendo bem melhor. Não que antes fosse ruim. Aí eu adorava aquilo porque era muito divertido com meus amigos na pracinha. Porque caso você não saiba, eu sou que nem o Zemo depressivo, eu fico o dia inteiro em casa. Só assistindo o IP Backgrounds de vídeos de Minecraft pra farmar a hora. Brincadeira, brincadeira. Aí no meio disso, esse foi, eu tô contando de um dia depois. Mas o professor Bob Esponja, ele simplesmente odiava que a gente fosse. Ele vivia dizendo, eu não quero ser lindo. Se vocês forem, eu vou reclamar pra direção. E a gente dava ouvidos pro pobre professor? Claramente não. A gente ia todo dia. Todo dia não. Toda vez que tinha educação física. E nunca gerou problema nenhum. E agora eu tô praticamente assumindo meus pecados da escola. Tive meio terrorista, meu Deus. Ele fazia o que o professor não pedia. Mas agora, fazer matemática não sabe, né? Engraçado que eu tenho prova de matemática. Deixa eu tentar me lembrar de mais coisas. Aí com isso a gente foi virando muito amigo. Aí chegou uma das coisas mais tristes que eu já testemunhei. Na hora da partida. Eu atravessei a mesa. Oi, perdão. Na hora da partida. Era o último dia. Penúltimo dia de aula. A Jack chega em mim. E ela fala que simplesmente vai embora e provavelmente, talvez, nunca volte. E eu tinha ficado bem triste com isso. E o Popoto também falou que nunca mais, talvez nunca mais ia voltar, porque não tinha mais vaga na escola. Aí acabou ficando só eu, o Helpinho bombado e o torcedor do Inter e a Pomini, a Rainha Gosma e o Marrom Bombom. Eu vou terminar a história, tá bem pertinho do final, no próximo vídeo. Ou seja, a quarta parte disso. Então, adeus, falou.